Nós te damos graça por essa oportunidade, pelo teu favor, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem realizado. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Quero pedir que o Senhor dirija esse dia das nossas vidas de uma forma especial. O Senhor nos abençoe, ilumine o nosso entendimento, abre os nossos olhos para ver todos os acontecimentos que estão ao nosso redor. Pai, sinaliza para nós a sua vontade, coloca-nos dentro do seu propósito e da sua vontade para as nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Quero pedir ao Senhor que venha nos abençoar e iluminar o nosso entendimento nessa manhã, que possamos aprender a sua palavra. Fala conosco de uma forma especial, no nome de Jesus. Amém. Página 15. Aí tem a epígrafe da nomenclatura cristã. A nomenclatura cristãos, ou seja, o nome cristãos, os crentes da época, os que aceitavam Jesus, foram a primeira vez chamada de cristão em Antioquia. E aí tem até um breve relato sobre Antioquia, né, que era uma cidade da Síria, também conhecida como Antioquia de Orontes, e por causa do mesmo rio que passava, do rio que passava lá. E lá, pela primeira vez, a igreja ou os crentes foram reconhecidos como cristãos. Cristãos porque seguidores de Cristo. Entendia-se que eles eram cristãos porque viam na vida deles, eles seguindo, obedecendo, andando dentro do padrão das doutrinas de Cristo. Então, ser cristão é andar dentro dessas doutrinas, dos ensinamentos de Jesus, é parecer-se com ele, é estar nele, né, de tal forma que as pessoas nos olhem e vejam a ele. A nossa imagem perante o público, perante a opinião pública, perante as pessoas, precisam nos levar até Jesus. Não é a imagem que a igreja passa nos dias de hoje. A igreja não passa essa imagem, uma imagem dela que remete a Cristo. A igreja hoje é vista como preconceituosa, perseguidora, ofensiva, porque ela mostra tudo, menos a Cristo. O propósito, então, da igreja primitiva e da igreja de Cristo era mostrar a pessoa de Jesus nos seus atos, na sua misericórdia, na sua bondade, nas suas ações e reações, né? Então, nós olhamos para a igreja nos tempos bíblicos e notamos que a igreja remetia a imagem de Cristo ao povo. Em Antioquia, eles são reconhecidamente cristãos por causa disso, porque o povo via a Cristo na igreja. Hoje, o povo vê tudo. O povo vê tudo menos a Cristo. Eu até na outra aula recitei aquela situação de Abraão e Isaac. Quando Abraão vai levar Isaac a Moriá, Isaac faz uma pergunta que, para mim, é a pergunta célebre da Bíblia. Isaac pergunta: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Que é a pergunta que Isaac faz para Abraão. Cadê o cordeiro? Então, eu tenho muito medo de cair nessa síntese. As pessoas veem em mim sabedoria, entendimento, inteligência, poder de Deus, vê uma boa elocução, mas o que eles precisam ver de verdade não é nada disso, é Cristo. Aonde está o cordeiro? Algumas igrejas, a pergunta que nós fazemos quando eu falo, porque às vezes a gente vai pregar em alguns lugares e vê algumas igrejas e vê alguns trabalhos, e vê trabalhos lotados, irmão, trabalhos com pessoas chorando, pessoas emocionando, pessoas, entre aspas, parece que estão sendo transformadas em companhia limitada, porém, nós não vemos o cordeiro. E é por isso que aquele giro dentro da igreja, as pessoas não param, aceitam a fé e daqui a pouco não estão mais firmes devido a isso. Porque o objeto principal da nossa fé, ou seja, o personagem central de nossa vida precisa ser Cristo.
da igreja. A igreja precisa se parecer com Cristo na sua atitude, na sua fala, na sua ação no mundo, na forma como ele salva, abraça, na forma até mesmo como ele confronta, mas todavia que eles consigam ver a Cristo. Fica difícil a pessoa aceitar, às vezes, uma palavra, às vezes, de uma igreja que eles enxergam tudo menos a Cristo. Eles enxergam um homem e, por isso, eles conseguem julgar a igreja como preconceituosa, como perseguidora, como uma igreja homofóbica, como uma igreja misógina, uma igreja machista. E todos esses nomes a igreja tem levado durante esses anos porque a figura de Cristo desapareceu. Nós vemos guitarras bonitas, microfone de última geração, nós vemos aquele templo maravilhoso, mas não vemos a Cristo. Então, ser chamado de cristão só tem um jeito de ser reconhecido como cristão. Quando as pessoas veem a Jesus Cristo em nós. Ver menos de nós e mais de Cristo. Olha os pregadores que a gente vê aí hoje. Você só vê, é o nome de fulano, é Beltrano, Ciclana, e assim vai. Cadê Jesus? Cadê Jesus? A gente não vê Jesus nas pessoas. Então, quando a igreja recebeu esse nome, ela recebeu porque os crentes tinham o comportamento de Cristo. Eles exalavam a Cristo em tudo que faziam. No sentar, no levantar, no se reunir, né, no partir do pão, no socorro aos mais pobres e assim sucessivamente. Eles viam a Cristo nisso. Então, nós temos essa questão aí, ok? E as principais características de Antioquia é o caráter extraordinário dos cristãos de Antioquia. Foi demonstrado primeiramente naquele envio de ofertas para a igreja de Jerusalém, quando a fome assolou essa cidade. Ou seja, há uma história de que Jerusalém passou um período de fome, depois da queda de Jerusalém, aquela coisa toda também, né, que houve. E nesse período de fome, a igreja de Antioquia se reuniu, preocupados com a vida dos irmãos que estavam lá em Jerusalém, sem precisar de muito apelo, irmão. Então, houve uma reunião da igreja de Antioquia para socorrer os irmãos, mandar mantimento para a igreja de Jerusalém. Lá do outro lado, né? Nós estamos falando de Antioquia da Síria, né? E eles mandaram lá para Jerusalém o socorro que os irmãos precisavam para não morrerem de fome, né? Doenças. Vocês imaginem o que aconteceu no ano 70, por exemplo? Vou tirar isso como exemplo para a gente poder ter uma ideia. Quando Tito e Festo destruiu Jerusalém, aquela sangueira toda, as moscas voando, doenças espalhadas pelo ar, por causa da carniça humana, por causa da decomposição dos corpos que ali morreram, pessoas foram mortas. Vocês imaginem famílias, crianças, mulheres, homens, senhores, senhoras, e aquilo virou um lixão. Não que as pessoas fossem lixo, né? Eu digo assim, uma coisa infestada. A peste estava no ar, a morte. E as pessoas que sobreviveram a isso, que não deram tempo nem de tirar as coisas dentro da sua casa para fugir para o meio do mato, para fugir para algum lugar, se esconderem, e para sobreviver. Então, foi feito uma ação de resgate, uma ação de solidariedade da igreja de Antioquia, e por isso eles ficaram conhecidos. Em Atos 11, 27 ao 30, refere-se a essa questão dessa recolha das ofertas ali, as questões para poder resgatar. Você imagine hoje, nós temos igrejas riquíssimas, né, templos, né, instituições riquíssimas, e temos igrejas pobrezinhas, igrejas num bairrozinho, com pastores com dificuldade para pagar o aluguel e tal. E essas igrejas riquíssimas não têm esse mesmo sentimento de Cristo? De reunir e falar, nós temos que pegar um dinheiro aí no caixa, vamos ajudar o pastor Zé
Ah, mas ele é de outra denominação, não importa, é irmão nosso. Vamos pegar aqui, vamos mandar lá para o pastor Zé, que está em grande dificuldade, ele tem uma pequena igreja com uns 15 membros, lá no meio da comunidade, está com dificuldade, passando necessidade. Vamos ajudar. Vocês já ouviram falar que isso acontece? Então, como chamar a igreja hoje de igreja de Cristo? Como, irmão? Como? Se algumas denominações, a lei é que todas as igrejas, até essas que não têm condição, mande o dinheiro lá para a igreja sede, para a igreja rica. Paga o imposto lá. Olha que dificuldade nós temos. O certo, se eu sou uma igreja rica, né, uma igreja que tem condições financeiras, aí eu sei que os irmãos, não interessa a denominação, está passando uma necessidade, um missionário pelo mundo, vida remota. O certo é a gente se sentir compaixão para poder socorrer, fazer alguma coisa. Mas esses irmãos que podem, faz nada. Pensa nisso? Pensa nada. Aí quer ser eu sou o representante dos evangélicos no Brasil. É o demônio. Me perdoe a palavra. Mas essa é a realidade. Tem nada de cristão. Ser cristão é ter esse sentimento. Ó, o caráter extraordinário dos cristãos de Antioquia foi demonstrado primeiramente naquele envio de oferta para os irmãos de Jerusalém que estavam passando fome. Se a gente for parar em cada ponto desse aqui, mano, nós vamos ficar anos estudando isso aqui. E a gente vai ver, há ou não há claramente uma diferença da igreja de hoje com a igreja primitiva? Grande. Não se dá para se chamar de igreja de Cristo uma igreja que não se comporta dessa forma. Uma igreja que não se importa. Uma igreja que não se preocupa. Ah, mas eu sou da Assembleia, eu vou ajudar o irmão que é da Aliança da Fé. Oxi, ele não é crente, não? Não é do mesmo corpo de Cristo? Não existe isso, irmão. As denominações somos nós que criamos. Deus não criou denominação. Deus criou igreja. Deus instituiu a igreja, a denominação, por causa das nossas divisões, nossas interpretações, nós criamos. Aí um inventa que pode rapar a perna, o outro não pode. Um pode cortar o cabelo, o outro não pode. O outro pode lavar o sovaco, o outro não pode. E aí a gente cria essas divisões e criamos nossos ministérios. Nossos ministérios não, nossas denominações. Não dá nem para chamar de ministério. Porque o ministério é outra coisa. Nós somos o corpo de Cristo. Então, a igreja cristã, ela é conhecida porque ela tem o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Nós não podemos perder isso. A formação dessa igreja, havia uma administração. Olha quanto a administração. A administração era igual para os judeus e gentios que ali estavam. Não havia privilégios. Todos eram tratados igualmente. É isso que a gente vê hoje nas denominações? E quando alguns judeus cristãos da Judéia visitavam Antioquia, proclamando aos gentios que deveriam ser circuncidados, que era um pré-requisito para se tornar cristão, a igreja de Antioquia foi resistida. Resistiu essa... Aliás, a igreja de Antioquia resistiu a essa oposição, essa imposição. E Paulo encabeçou uma situação, juntamente com Barnabé, para resolver esse impasse. Então, olha só, o cuidado com a igreja era muito grande. E havia ali o chamado Concílio de Jerusalém, 50 anos. Eu citei o ano 70, irmão, não como fato dentro dessa situação, foi só um exemplo, viu? O ano 70 acontece depois dessas situações aqui. Mas a fome já estava instaurada devido à perseguição, ok?
houve uma reivindicação dessa igreja por causa do zelo missionário e evangelístico, para que não viesse a misturar judaísmo com cristianismo e assim sucessivamente. Profetas e mestres. No Novo Testamento, a igreja de Antioquia, em particular, eles tinham essa constituição, e que os teólogos chamam de órgãos ocasionais da inspiração. Isto é, profetas no sentido estrito da palavra, visto que no sentido amplo, cada crente é um profeta, ok? Que recebe uma missão de Deus, ouve a palavra de Deus e repassa para as pessoas. Através dessas pessoas que constituíam esse ministério maravilhoso, constituía a igreja de Antioquia, né, o Espírito Santo se comunicava com a igreja, mostrando, revelando a palavra, a revelação de Jesus Cristo, ok? Mesmo por causa da tradição oral, não havia livros escritos ainda do Novo Testamento, o primeiro estava por se escrever ali, Paulo já estava trabalhando nisso daí, ok? Que foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Então, nós olhamos para esse retrato, que a igreja era cuidada através dos dons ministeriais, certo? Então, ela era organizada através dos dons ministeriais. No rodapé da página 17, aí tem a organização da igreja primitiva, né? Após o Pentecostes, os cultos eram nas casas, nos templos, não havia uma organização e o ensino era pelos apóstolos. Quando a igreja cresceu numericamente, houve a necessidade de uma organização. Então, nós vemos aí a crescente da igreja chamando a necessidade de organizar isso. Para isso, instituiu-se a diaconia, né? O diaconato veio através disso aí, para que os apóstolos pudessem se debruçarem sobre o ensino da palavra e deixava as questões sociais da igreja para que os diáconos tomassem esse cuidado. Então, os diáconos, nessa época, eram eles que cuidavam da questão social da igreja. Todo o desenvolvimento social, as necessidades do povo, eram supridos através do ministério diaconal. E aí, os apóstolos, né, se dedicavam ao ensino da palavra. Isso foi os primeiros dias da igreja, os primeiros anos, em que a igreja começou a ser organizada dessa forma. Cada ministério em particular, para que não pudesse perder ninguém. Porque uma pessoa só cuidar de muitas pessoas era muito difícil, alguém ia ficar sem cuidado. Então, foram levantadas pessoas e ministérios para que isso acontecesse. Pode falar, irmã Claudete. Pode, Senhor, a todos. Como o pastor está falando aí, né, do ministério diaconal, antigamente era realmente para questões sociais, para cuidar da igreja, para desafogar um pouquinho, né, as questões do que estavam na liderança. E aí o que a gente vê hoje, infelizmente, só ter um nome, né, o nome do diácono, ou diaconisa. A gente não vê a missão, não vê a pessoa trabalhando na missão da diaconia. Muitas vezes o que eu vejo, não somente perto de mim aqui, mas em algumas outras igrejas, é que às vezes você vê a igreja com um copo no banco, um papel no chão, e as pessoas passam, os diáconos passam por cima e não é capaz de limpar aquilo ali. E o serviço da diaconia, na realidade, é o serviço social e o serviço de zeladoria, né, de cuidado da igreja. Então, assim, o que a gente vê aí hoje, como o pastor está falando, é a diferença do pessoal, né, lá do início, quando aceitaram Jesus do tempo de Paulo, com o tempo de hoje. Aí as pessoas falam, né, a Bíblia fala que no final do tempo o amor de muitos esfriaria. Mas a gente, como servo de Deus, a gente não pode levar isso em consideração. A gente tem que não deixar, porque o amor de muitos vai esfriar, então eu vou ficar quieta e porque isso vai acontecer mesmo. Não, a gente tem que batalhar e trabalhar e lutar. Lutar para que a palavra de Deus seja revestida e a gente possa viver o evangelho como o evangelho antigo, né? Não como o evangelho natural, como está vivendo hoje. Verdade. E as pessoas pensam, essa fala da senhora aí é uma fala muito importante, as pessoas falam assim, o amor de muitos esfriaria, como se isso fosse uma
é uma questão nobre, né? Deus me livre do meu amor esfriar. Eu luto para que isso não aconteça comigo, porque não pode acontecer. É o caso da igreja de Éfeso, né? Lá do Apocalipse. As suas últimas obras são melhores do que a primeira, mas tem um contra ti que deixasse o primeiro amor. Acabou. Aí cai lá no que Paulo disse, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado em praça pública, se não for por amor, de nada adiantaria. É como o sino que time. Então, é terrível isso. Então, a questão dos diáconos, nós vamos ver aí na página 18, ainda tem alguma coisa a respeito disso. As pessoas, hoje, elas se preocupam muito mais com o título do que com a missão. Então, o título parece que vale mais do que a missão. Eu quero que me respeite por causa do meu título, mas eu estou cumprindo a minha missão. Eu sou pastor, mas eu estou sendo pastor? Eu sou presbítero, eu estou sendo presbítero, de verdade, no ofício. Então, é muito difícil. A igreja se perdeu ao longo dos anos por causa disso. E aqueles que às vezes fazem, tem o que não faz, está errado, e tem o que faz por motivação errada. Aquele que faz para se aparecer, para ganhar um ponto, para crescer, para subir na escala, que eles pensam assim, estou subindo os degraus. Ministério não é subir degrau, pelo contrário, é descer. É descer degrau. Um grande homem, o maior homem que já existiu, chamado Jesus, o nosso Salvador, para poder nos salvar, ele desceu. Para ser grande, ele desceu. Desceu da glória, desceu lá em Filipenses 2, como a gente já sempre fala, né? Sempre lembra, 2:5 em diante, né? Não usurpou, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou. Ministério é isso aí, é descer. Ministério, eu sou autoridade. Autoridade, irmãos, autoridade constituída por Deus para servir. Eu sou autoridade para servir. Eu não sou autoridade para mandar, eu sou autoridade para servir, como os anjos são nossos conservos. Humanamente falando, não são superiores a nós? Seres superiores, espirituais, bem mais fortes, né? Mas estão aí para nos servir. Então, são autoridades a serviço. Eu sou autoridade, mas sou autoridade para servir a igreja. É o que muitos pastores, muitos ministros precisam pôr na cabeça. Nós não estamos na igreja para mandar, nós estamos para servir. É para servir. Gabi, pode falar. Paz do Senhor a todos, tudo bem? Então, o que eu vejo assim nessa parte da palavra é que muitos, por ter um cargo grande, querem se achar melhor que os outros. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio, cumpriu a palavra, viveu a palavra, morreu por nós, e a gente não pode abandonar as práticas do pecado para viver para ele. Se ele largou tudo para vir aqui, viver do jeito que viveu, mostrar para nós como devemos viver, aprender com ele. Em vez disso, as pessoas ficam olhando para doutrinas. A gente tem que ver tal doutrina. As maiores discussões que eu vejo na internet, é que essa doutrina está errada. Crente não... A palavra de Cristo. Verdade. Deu um corte aí, mas eu entendi. As brigas, hoje, os debates feios aí nesses podcasts, é isso aí. Nós estamos preocupados com outras coisas e menos parecer com Cristo. A humildade de Cristo. A humildade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus esteve aqui na terra, irmãos. Mandando em quem? Pelo amor de Deus. Mostra uma passagem na Bíblia de Jesus mandando em quem? Jesus servindo. Vê Jesus multiplicando o pão, ressuscitando o morto, curando o enfermo. Só servindo. Então, a maior autoridade espiritual que já existiu é Jesus. E ele servia. Servia tanto que nos últimos dias de sua vida, os discípulos estavam numa discussão dentro de uma sala. Alguém sentiu uma água fria no pé e disse: espera aí, mestre, sou eu que tenho que lavar o seu pé. E o mestre disse: deixa por agora.
Se eu não lavar o seu pé, você não é digno de mim. Olha, a maior autoridade espiritual estava lavando o pé de comedor de arroz e feijão, irmão. E nós vemos as autoridades espirituais hoje dando o pé para os membros beijar e depositar oferta no altar. Nós vemos autoridades espirituais hoje entrando dentro de barril de água e dando canequinha da água que ele está tomando banho para o povo tomar. Não é do demônio uma coisa dessa, irmão? Eu não posso falar outra coisa. É o demônio isso aí, não pode ser Deus. Deus se vestiu de homem, aleluia. Se vestiu de homem. E veio morrer por nós, veio nos servir. Servindo como ladrões, roubadores de impostos. Jesus serviu a eles. E os líderes, as autoridades de hoje, os chamando o evangelho, quer que o povo beije o pé dele, toca aqui na minha mão, dá um beijo na minha mão e vai ser curado, beija meu pé, deixa a oferta aqui. Como a gente vê aí, isso é um escândalo, é por isso que eu comecei dizendo. A igreja de Antioquia foi chamada de cristã porque viram a Cristo, viram uma igreja servindo, uma igreja humilde, uma igreja que serviu, uma igreja que estava disposta a servir. Se não tiver dentro de nós, quando eu preciso ter medo da minha fé? Quando a minha fé representa uma autoridade acima das outras pessoas. Não, eu estou aí para servir. Eu tenho que ter prazer em solucionar problemas, ter prazer em estar no meio dos problemáticos, daqueles que estão passando por dificuldades, querer ao meu lado aqueles que não têm voz. Jesus era esse homem, essa autoridade. Jesus era Deus, e Deus entre nós, Deus conosco, Deus por nós. Servir, irmãos. Está cheio de pastor aí, de apóstolo, de camarada aí, precisam tomar um chá de simancol espiritual, precisa se mancar, precisa acordar. Não nasceu de novo, se perdeu no caminho, acha que é dono da igreja, acha que é dono da situação, e não é. O dono da igreja serviu a igreja. O dono da igreja serve a igreja até hoje. Trabalha pela igreja, para defender a igreja. É ele que sustenta a igreja, é ele que mantém a igreja, é ele que adorna a igreja, é ele que livra a igreja, é ele que deu pastores para a igreja, mestres, apóstolos, deu evangelistas. Foi ele que deu dons espirituais para a igreja. O dono da igreja, irmão, não força a igreja a nada. Quer voluntariamente o amor da igreja, o serviço, a adoração da igreja, voluntariamente, com alegria. Nenhuma oferta ele pede de maneira forçosa. Por isso ele disse para o apóstolo Paulo, escreve aí, o Senhor Deus ama aquele que dá com alegria. Olha só. Então, servir. A igreja perdeu essa questão de servir. Quer às vezes, um título. Eu quero ser diácono para mandar. Já não serve. Eu quero ser pastor para mandar. Não serve. É para servir. A escadaria do ministério é para baixo. Eu prego uma mensagem em Reis 5. Que cedro é você? Quando Salomão mandou buscar cedros do Líbano para poder levantar o templo. Havia 4 tipos de cedros lá. Cedro alto, cantante, cedro de fogo e cedro pequeno. Não é porque eles eram diferentes. O cedro alto era chamado cedro alto porque antes de crescer 1 centímetro para cima, ele crescia 30 metros para baixo.
Até tocar o lençol freático para poder crescer, para servir de coluna no templo de Deus. Ele crescia primeiro para baixo. Então, eu vejo aí um monte de gente querendo ser, andando de limusine. Espírito do mal. Só Deus. Eu não aguento nem falar. Dá vontade de dar nome, mas não pode. Os cabas que são adorados aí pelo mundo aí. Vai estar aqui pastor fulano, aí vai aquele 5.000 jumento assistir, não ajuda o pastor com uma cesta básica lá da igreja dele. Mas se o fulano pregador, o famoso, pedir para ele dar o relógio dele do pulso, ele dá. Que pecado, irmão. Sente, o fulano pregador vai lá na igreja dele, sente de dar o carro dele para o fulano, e o pastor dele andando a pé com 5 filhos debaixo da chuva para ir embora. 3 quilômetros. Ele acha que é de Deus, ele sentir no coração, dá 20.000 reais para o pregador, que ele nunca viu na vida, só porque é o fulano de tal. Aí ele dá 20.000 reais do banco dele, e o pastor que cuida dele está orando por ele, passando fome. Espírito do mal, demônio travestido de anjo. É um espírito maligno isso. Primeiro os domésticos na fé. Pastor tem que cuidar da sua igreja. E a igreja tem que cuidar do seu pastor. Se eu for na igreja de alguém, que eu vejo uma situação dessa daí acontecendo, eu falo, em cima do púlpito. Vem dar carro para mim, não. Olha primeiro se o seu pastor tem um, que é o cara que, quando for 2 horas da manhã, o demônio estiver te assolando na sua casa, pode ligar para ele, que é ele que vai lá, não é o pregador, não. O pregador te viu ali nunca mais, nem vai lembrar quem você é. Você vai lembrar das suas orações, nunca vai lembrar a sua cara, seu nome. Talvez nem orar, ele ora. A vida está mais suja do que pau de galinheiro. Vamos falar a verdade. Já que estamos falando de igreja, é isso aí. É para falar isso aí, para lavar essa roupa suja. A igreja se perdeu. Aí eu vejo uma igreja orgulhosa. Não, nós somos igreja. Que igreja? Nós não nos tratamos com respeito, não nos tratamos como irmãos. Nós não queremos servir um ao outro. Queremos ser superior, como a Gabi trouxe aí. Queremos ser melhor um que o outro. Como a Claudete, uma Claudete trouxe aí com propriedade. Agora eu sou diácono. Empina até o focinho para cima, que nem um chihuahua. Ah, meu irmão. Desce que você está grande demais. Aí se acha. Pelo amor de Deus, irmão. O peso do ministério é um peso, porque é renúncia. É renúncia todos os dias. É quebrar o orgulho, quebrar o eu. É ser exemplo em amar, em perdoar. É ser exemplo em socorrer. É ser exemplo em fazer a obra de Deus. Em orar. Em adorar a Deus. É viver uma vida diferente. É um peso do ministério. Ministério não é conforto. Ministério é serviço. Então, nos séculos aí, irmãos, os primeiros anos da igreja, os primeiros séculos, da igreja primitiva, as igrejas locais, embora não faltasse o sentimento de pertencerem a um só corpo, eram comunidades independentes uma da outra. E com governo próprio, cada um tinha o seu sistema. Mas se relacionava com comunhão fraternal entre todos os irmãos. Então, não importava se era a igreja de Éfeso, se era a igreja de Laodiceia, se era a igreja de Esmirna, de Pérgamo, em Tessalônica, Galácia, se era a igreja em Filipe. Não. Eram nossos irmãos. Por exemplo, a igreja do Brasil precisa se preocupar com a igreja da África. Independente de ser do meu ministério ou não. A igreja do Brasil precisa se preocupar com a igreja da Síria, da igreja lá do Afeganistão, no Oriente Médio. Ou seja, todas as igrejas
Aonde tiver um irmão cristão, ali está eu. Ele é minha preocupação, minha responsabilidade, meu amor, minha dedicação e meu carinho. Isso é ser igreja. Porque é isso que importa. Isso é o que importa. Isso é a igreja viva de Jesus. Então, nós vamos ver essa história, né? O inesperado veio acontecendo na igreja com o decorrer dos anos. Então, Satanás sutilmente veio trabalhando, minando, colocando a falta de empatia, né? Colocando as divisões, as questões que vieram acontecendo, e aonde há homem há imperfeição, a igreja não é composta de pessoas perfeitas. A membresia da igreja não é o quadro da igreja, desde o ministério, desde o pastorado. Não existe pastor perfeito, presbítero perfeito, missionário perfeito, diácono perfeito, evangelista perfeito, apóstolo perfeito, profeta perfeito. Não existe membro perfeito, tocador perfeito, músico perfeito, cantor. Não tem perfeição aí. É homem, ser humano, que estão no mesmo lugar, debaixo de uma unção, que está levando cada um a cada dia se aprimorar e melhorar cada vez mais, até chegar à estatura de um varão perfeito. Mas não são perfeitos. Então a igreja está cheia de fofoqueiro, mentiroso, pessoas com dissensão. Tem, mano. Dizer que não tem. Ah, na igreja não tem mentiroso. Tem. Tem mentiroso, tem fofoqueiro, contendeiro, mas que se segura para não contar uma mentira, se segura para não voar no pescoço de um, se segura para não armar um barraco, que Jesus vai trabalhando, mas está lá. Esse retrato que a igreja é perfeita, de pessoa, eu não esperava isso dentro da igreja. Oxi, só se for de anjo lá dentro. Só se for culto de anjo. Porque onde tiver gente tem imperfeição, tem problema. Porque tem dia que a gente tá bom, não tem? Tem dia que a gente tá um crente que, nossa, cospe no chão, sobe até fumaça, é unção pura. Mas tem dia, meu irmão, que é uma carne que só. É bravo, nervoso, irritado, misericórdia, Jesus, mastigando o canto da orelha. Tem dia que é assim. Porque a igreja é composta de gente, e gente é imperfeito. Gente é problemático, nem todo dia as pessoas estão bem, nem todo dia a pessoa quer dar bom dia, tem dia que as pessoas querem se isolar, tem dia que as pessoas estão bravas, estão nervosas. Ah, mas um crente não pode. Quem disse que não? Ele é ser humano e é passível de erro. Quando eu entendo que a igreja é composta de pessoas e as pessoas não são perfeitas, então eu jamais vou também sair da igreja porque tem um problema de pessoas imperfeitas. Não vou sair de lá. Porque onde você for vai ter problema. Se tem pessoa, tem problema, irmão. Põe isso na mente. É com gente, tem problema. Ah, mas ele é pastor, e daí? Não é homem? É missionária, mas não é mulher? É pastora, não é mulher? Não é gente? Se é gente, tem problema. Só não tem problema no céu. E mesmo assim teve uma vez. Então, ô irmão, o que esperar? Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. É lugar de pessoas se aperfeiçoando, sendo aperfeiçoadas pelo poder de Jesus Cristo. Igreja é isso. Pode falar, Gabi. Então, pastor, a maioria das pessoas assim que eu conheço, a maioria é afastada, e todos por um motivo. Ai, aqui fulano, ai, o pessoal da igreja são os mais imperfeitos. Eu falei, minha filha, a igreja é composta por homens são difíceis, são pecadores, a gente está ali não porque a gente é santo, mas para sermos santificados, para mudarmos, para melhorarmos a cada dia, tentarmos ser a semelhança de Cristo todos os dias, aprender com os nossos erros, melhorar e mudar. Se você está indo para a igreja para ver se as pessoas vão cuidar de você direito, se vai... Como que eu falo? Eu esqueci a palavra que eu ia falar, mas
As pessoas olham muito, ai, fulano está dentro da igreja, mas está pecando, mas a gente é ser humano. E as pessoas esquecem disso. Acho que a gente tem que ser anjo, tem que ser perfeito, tem que ser santo, porque a gente está na igreja. E se a gente erra uma vez, a gente é julgado, a gente é errado, a gente é isso, a gente é aquilo, a gente é tudo de ruim. Mas vocês têm que entender isso. Uma vez a gente passa, essa é uma fala universal, né? Uma vez uma pessoa falou isso aí para mim, eu disse assim, beleza, você está coberto de razão. Me leva no lugar onde você está cheio de pessoas perfeitas. Querendo melhorar. Você está pior ainda, eu disse para a pessoa. Você está pior ainda. Porque a igreja está cheia de gente do jeito que você falou. Mas querendo melhorar, e lá tem como melhorar. Agora, no lugar onde você está, tem pessoas semelhantes que estão dentro da igreja, mas que não estão nem aí para melhorar. Então, me mostra para mim qual é a positividade do que você está me dizendo aqui agora. A pessoa calou a boca e falou, é mesmo, né? Eu falei, Agora, se você escolhesse, você quer ir para um lugar onde não tem ninguém? Rapidinho, eu faço uma oração aqui agora, Jesus, mata ele aqui agora, já guarda aí na sua glória, que vai ser uma maravilha. Ele quer ver um lugar onde tudo é mil maravilhas. Ele quer mata agora, Senhor. Aí ninguém quer. Ninguém quer. Não, deixa eu ficar lá com os imperfeitos mesmo. Então, é assim, irmão. Para mim poder falar para você que o lugar que você está é errado, eu preciso ter um lugar melhor para te colocar. Então, a igreja, com todos os defeitos que ela tem, ainda é o melhor lugar para o pecador estar. É o que eu disse numa outra aula aí. Eu prefiro um camarada que foi um estuprador dentro da igreja do que fora. Eu entrei no mercado outro dia, há um tempo atrás, lá na cidade de Castilho, e vi um cara falando, o cara mata, rouba, estupra, depois põe uma Bíblia debaixo do braço e diz que vai ser crente. Eu falei, me dá seu endereço que eu vou mandar um desse daí lá visitar a sua casa. Pedi para ele sair da igreja e começar a visitar a sua casa. Eu prefiro ele ter roubado, estuprado, matado, agora procurando uma mudança dentro da igreja, do que receber um cara desses dentro da minha casa, sem querer mudança alguma. Graças a Deus, agora ele não rouba mais, não estupra mais, não mata mais. Ainda bem, graças a Deus, eu prefiro ele com a Bíblia debaixo do braço do que em cima da minha filha, de um filho meu, ou da minha mulher, ou de estuprando alguém da minha família. As pessoas não têm noção. As pessoas, eu não sei, é preguiça de pensar. É sem noção. Então, eu prefiro... a gente chateia, lógico, que a gente não quer ver. Quem quer saber um escândalo na vida de um pastor? Ai, meu Deus, o pastor... Né? Mas, meu irmão, é de se esperar, é ser humano. E é meu irmão. Eu vou cuidar dele. A gente não faz isso com a nossa família. A gente chama de irmão, nossos irmãos. Se tem um irmão traficante, o que a gente faz? A gente não quer ele nessa vida. A gente quer bater nele dentro de casa, que é nosso irmão. Eu não quero você nessa vida, Mas acontece alguma coisa, a gente não quer ajudar? Quando vai preso, a gente não vai visitar? Leva um tiro, a gente não vai socorrer? Ou a gente quer que morre? E por que na igreja a gente chama de irmão e quer ver morrer? Aí a gente chama, irmão, mas quer ver morto. Ah, mas ele era pastor, e daí? Ela era missionária, era pastora, e daí? Não é homem? Nós precisamos ter maturidade, irmão. Entender que pode acontecer. Não é para acontecer, mas é homem. Eu sempre digo para as pessoas, quando você for para a igreja, não vai atrás de homem. A palavra de Deus é perfeita, os dons são perfeitos, tudo de Deus espiritual é perfeito. O que é imperfeito? Os homens que estão lá, a começar de mim. Então, não anda nos rastros de homem, ande nos passos de Jesus. Sempre. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Deus disse, olhai para mim, serei salvo. Não mandou olhar para o rei Davi, não mandou olhar para Salomão, para Abraão, para Noé, falou, olhai para mim. É para Deus. Não tire os olhos de Jesus. Nos homens nós vamos encontrar defeito. Todos nós temos. E não temos
a mínima moral de julgar ninguém. Ninguém. Eu estou falando aqui até desses pregadores mercenários que existem aí, mas com carinho. Meu desejo é que Deus converta-os. Entendeu? Porque eles acham que estão certos ainda. Eles acham que é Deus na vida deles porque eles estão ficando ricos com o dinheiro dos irmãos. Só Deus. A gente combate a atitude deles, mas não eles. Oxalá, como diz a palavra, o Senhor Deus venha convertê-los, transformá-los e acordá-los desse sono profundo que eles estão. Vamos lá. Ministérios da igreja. O que é ministério? Se entende por ministério na igreja, é serviço, irmãos. Não autoridade. Quando aparece a palavra ministérios no grego, no original do Novo Testamento, é serviço. Desempenho de um serviço. Atos 7:53. Exercício de um serviço religioso especial, como dos levitas, sacerdotes, profetas e apóstolos. Aí, olhando para toda a Bíblia. Sempre ministério. A tribo de Levi foi separada para quê? Servir. O sumo sacerdote era uma autoridade espiritual? Era. Mas qual era o ofício dele? Servir. O sacerdote, servir. O levita, servir. Então, o ministério não é mandar, é servir. A atividade desenvolvida por Jesus até a sua ascensão. Lucas 3:23. O que Jesus fez até a sua ascensão? Serviu. Então, quando eu falo de ministro e de ministério, eu estou falando de cargo e ofício. Conforme 2 Coríntios 6:3, 2 Timóteo 4:5, isso é servir. Pregues a tempo, fora de tempo, sedáguas, exortes com toda a unidade de doutrina, porque haverão tempos que não sofrerão mais ação doutrina, mas tendo comissão do ouvido, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e assim sucessivamente, conforme está lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, e no verso 5 especificamente. Precisamos cumprir o nosso ministério, e no caso ali era o ministério de evangelista, o ministério de Timóteo. Ministério geral e profético. Há dois tipos de ministérios, irmãos. O ministério geral e profético. Profético porque foi profetizado, foi determinado. Não que ele seja profético porque ele é de profeta. Não, ele é profético porque foi determinado por Deus. Foi profetizado. Cada um dos 12 homens que Jesus escolheu para serem seus seguidores e para lançarem as bases da igreja. São os apóstolos que nós conhecemos. A esses homens foi determinado o apostolado. Receberam uma comissão específica diretamente dada por Jesus, certo? Jesus deu a eles essa comissão, viram a Cristo após a sua ressurreição, gozavam da inspiração especial, exerciam a administração na igreja para estabelecer igrejas e campos novos. A esses apóstolos, nós chamamos de apóstolos, que alguns deles foi dado até a autoridade para escrever alguns livros. Isso que não acontece hoje, porque senão nós estaríamos escrevendo alguns livros da Bíblia. Por exemplo, Kepler, capítulo 1, poderia estar escrevendo alguns livros da Bíblia. Entendeu? Então, não tem como. Nós estamos falando dos 12 apóstolos chamados por Jesus lá, diretamente inspirados, criados numa base da doutrina de Cristo, dada aos apóstolos e transmitida a nós por eles. Por isso chamamos de doutrina apostólica, porque foi dada por Cristo diretamente para eles e transmitida a nós através dos seus ministérios. Senão, até hoje, estariam aí os camaradas escrevendo. Imagina o tamanho dessa Bíblia que seria. Escrevendo um monte de coisa aí. E fora as abobrinhas que ia acontecer, porque a Gabi falou com muita propriedade aí, né? Uma visão de um, uma visão de outro. Você imagina isso dentro do mesmo livro. Quando terminasse o livro, a gente podia tomar Rivotril, Aldol. Loucura total. Pode internar de camisa de força que dá todo mundo doido. Né? Você lê um livro que encontra as contradições que existem entre nós nesses debates hoje. Imagine isso dentro da Bíblia. A loucura que seria. 30 minutos de Bíblia já pode chamar o SAMU. Não vai ter conversa, irmão. Tá entendendo?
É terrível. É indiscutível isso. A Bíblia, como nós estudamos em bibliologia, a inerrância, a concordância que há entre a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é muito forte. É tremendo, irmão. Né? É um livro que não se contradiz, é coisa tremenda. Né? Nos leva dentro de uma escala na espinha dorsal do plano divino através dos séculos. É coisa forte. Eu gosto dessa palavra, o plano divino através dos séculos. Inclusive, tem um livro chamado O Plano Divino através dos séculos. É muito bom esse livro, viu? Se vocês puderem ter acesso, é muito bom. Queridos, então, os ministérios de serviço dos apóstolos. Olha os apóstolos, irmão. Você imagina o apóstolo Paulo saindo hoje do culto com o profeta of the King dentro de uma limusine, indo para um rodízio. Dá para imaginar uma coisa dessa? A gente consegue imaginar um apóstolo Paulo andando de limusine hoje? Não dá, irmão. Ele pegaria o dinheiro da limusine e ia dar para a irmã Zefa, que está 4 contas de luz atrasada. Vocês estão entendendo o que é cristianismo? Se sentir confortável. Irmão, às vezes eu estou passando uma situação de grande tristeza aqui, não assim. Deus tem socorrido a gente. Mas eu tenho assistido uma família que eu não deveria nem me importar, passando por um momento de escassez tão grande que eu não consigo comer um pão. Desculpa. Eu não consigo comer um pão. Vendo as pessoas passar o que estão passando. Tem um amigo meu que eu não vou citar para não expor, a qual eu tenho grande estima, que há um tempo atrás sofreu algumas situações, de longe, do outro lado. E quando eu ia tomar uma xícara de café, já me incomodava. Me incomoda, me dá vontade de partir. De não viver mais. E eu pergunto, por que o Senhor deixa eu ver essas coisas, Senhor? Por que o Senhor deixa eu ver uma pessoa passar por isso? Sem eu ter condição de fazer nada. Aí eu fico vendo esses caras, não dá, irmão. Não dá para mim ter respeito a essas pessoas. Sair de um culto com o dinheiro da igreja, com 30, 40 mil reais no bolso, que nem a outra pregadorazinha, que eu gostava até dela. 90 mil recebeu num culto. Já pensou? 45 minutos, ganhar 90 mil. Se chegar a 90 mil aí, Leite. Já pensou? Chegar a 90 mil aí, para socorrer essas famílias? Dá para fazer alguma coisa por essas famílias aí? É muito. Isso daria 1 milhão aqui. Olha só. 1 milhão. E a outra, 45 minutos. Aí sai, vai para a churrascaria. E os nossos irmãos lá na África, as nossas famílias lá na África. E não precisa ir na África. Tem perto de nós, como eu disse aqui. É triste, irmão. Aí querer que eu respeite isso, chame isso de cristianismo, para mim é ruim. É ruim. Eu não consigo. Eu não consigo. Me perdoem. Para mim são mercenários, abusadores da igreja, violadores da fé. Precisa nascer de novo. Não que eu queira o mal deles, quero que eles se convertam. Mas respeitar, não tem meu respeito. Por isso eu não ouço mensagem. Ah, você viu o pregador fulano? Não vi, porque eu não ouço. Já não ouço, não quero saber. Ah, mas prega muito. Vive o que prega. Eu prefiro que pregue pouco e o pouco que pregue viva. É melhor viver do que pregar. Eu prefiro que viva. Eu prefiro o irmãozinho que não tem teologia, não tem conhecimento, não sabe nem falar a língua portuguesa direito. Fala, nós foi, nós fomos, nós vai, mas que tem a vida, não vai brincar com as minhas irmãs,
não vai mexer com meus crentes, não vai trazer escândalo para o evangelho. Eu prefiro ele. Sabe nem falar direito, treme todo. Mas eu posso ficar sossegado que não vai cantar a mocidade, não vai cantar as menininhas, não vai mexer com a mulher dos outros. Eu prefiro esse aí. Eu prefiro esse. Do que o sabedoria em vida, o pedra angular. Quando sai da igreja, não desgaste. 6 contatos de irmã carente e assim vai. Deus me livre. Então, irmãos, esses homens receberam a comissão de Jesus. Aí tem os profetas e profetisas, que tinha na igreja primitiva os profetas. A Bíblia registra que tinha. Profeta ou profetisa era um homem ou uma mulher escolhido por Deus para falar por ele e relatar fatos no plano divino. E nós vemos, por exemplo, Paulo se encontrou com um profeta que revelou ali, né, para Paulo, uma situação que ele ia atravessar através daquele cinto dele. De quem é esse aqui? E nós vemos essa questão desse ministério na igreja primitiva, e eu creio no dia de hoje, pessoas que Deus levanta para profetizar. Não é mais um ministério profético que rege a igreja, hoje é a palavra de Deus, né? Os ministérios que Deus deu, o pastor, né? Que ensina a palavra e tal. Mas tem profetas, existem profetas, né? Não no quesito ministerial. Vai dizer que não tem as pessoas que Deus levanta com a inspiração, é lógico que tem. Lógico que tem, porque eu conheci alguns no decorrer da minha vida, né? Que eu posso dizer, ó, esse aí era profeta, é profeta. E tem até hoje. Tem, nós aí, na África mesmo, tem alguns profetas bem conhecidos, entendeu? Homens de Deus. Mulheres profetisas, mulheres que têm o ministério de profetizar, né? Fazer aquela Maranhão lá, que agora também está cobrando 3 mil, mas acabou saindo. Maranhão é um estado. É um estado, não, uma cidade aí do estado. Então, vamos lá. Aí a gente vê essas coisinhas acontecendo. Então, os profetas tinham o dom da expressão inspirada, né? Como Deus nos usa, às vezes, como profetas, né? Aquela expressão, Deus coloca uma palavra profética na nossa boca e acabou. Eu acredito nisso, piamente. E todos esses dons não podem ser para trazer confusão para a igreja, irmão. Mas tem que ser para quê? Para trazer edificação. Qual é a primeira edificação? A edificação da vida material? Não. A edificação da comunhão com Deus. Eu entendo que o meu ministério serve primeiro não para dar casa e carro. Ele serve para colocar o crente em perfeita intimidade com Deus. O dom que Deus me deu serve para colocar aqueles que me ouvem em contato íntimo com Deus. Essa é a primeira coisa. Não pode ser para dar casa, carro, mudar de vida financeira, não. Em primeiro lugar, ter vida espiritual. Vida elevada espiritual com Deus. É para isso que Deus me deu o dom. Entendeu? Então, nós temos essa questão aí dos profetas, e a semana que vem nós damos continuidade com os mestres. Que Deus me livre. Pensa numa coisa que é pesada. O dom de mestre. Quem muito é dado, muito será cobrado. Então, que Deus abençoe os irmãos. Estamos aí no final dessa aula. Mais um sábado, graças a Deus. Que Deus venha dar um sábado abençoado para meus irmãos. Orem por nós. Orem por essa família. Orem pelo bispo Gilson, meu amigo. Me chama de primo. A filha dele morreu agora, há poucos dias atrás, foi atropelada por um ônibus aí na cidade de Tiradentes. Ele está desolado, uma situação terrível, terrível. Enfim, um ótimo sábado, um beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Tenham um bom sábado. Amém.